Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Indústria. Hoje iremos falar sobre um assunto muito relevante, que é importação e exportação. É para grandes empresas apenas. Gostaria de convidar vocês a participar com a gente também nos comentários. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Nos acompanhe aí, né, pessoal? Acompanhe nas redes. Sejam bem-vindos. Hoje é um tema bem interessante, que eu acho que gera muita curiosidade. Como o Wanderson falou, a gente tem alguns mitos aí para quebrar hoje, né? Esperamos quebrar eles, né? E estamos trazendo aí uma autoridade no assunto, um cara que é do meio, que conhece muito sobre isso, trabalha com isso, né? Então é um despachante aduaneiro, que é o Leonardo Franzói Toigo. Então seja bem-vindo, Léo, né? Te apresenta um pouco aí pro pessoal aí pra gente começar esse bate-papo aí. É uma honra estar aqui, né? Agradeço pelo convite. É um assunto sempre difícil de lidar, porque apesar de a gente estar aí muito tempo na área, ele é um assunto que bate na porta das empresas, principalmente da indústria, né? Nós temos uma região industrial que movimenta muito importação e exportação, então acho que vai ser uma coisa bem pautada, bem legal de a gente conversar. Seja bem-vindo aí, Léo. Espero que a gente possa aí quebrar um pouco dos mitos hoje aí, né, em relação à importação. Né? Não é fácil. Mas pelo menos para daqui a pouco despertar um pouco a curiosidade do pessoal, a ideia, e também dar uma alinhada um pouco nesses assuntos, né? Então, Léo, como é que começou a tua trajetória? Fala um pouco de ti, da tua experiência profissional, enfim, pra gente começar o nosso bate-papo aí. Show de bola. Bom, a profissão do despachante aduaneiro, né, é uma profissão das mais antigas do mundo, então a minha relação profissional está ligada com essa atividade, né? Eu comecei ali no final dos anos 2000, em Caxias do Sul. Nós estávamos com uma iminência de ter um porto seco aqui, né, um dos primeiros portos secos do Brasil na época, que é uma concessão que a Receita Federal dá para que as empresas possam movimentar a carga, tirar lá do porto e trabalhar com importação e exportação fora da zona aduaneira primária, que eles falam, né? O que é uma zona aduaneira primária? É um porto, um aeroporto, onde o navio chega, o avião chega. Então, a zona secundária é onde a gente tentou focar o trabalho na época, né? Para poder... o intuito foi sempre agilizar, né? O processo de importação e exportação. Então, quando nasceu o Porto Seco, em 2000 ali, no final do ano 2000 ali, 2001, eu iniciei a minha jornada ali como ajudante de despachante, né? Eu trabalhava numa empresa, eu era motoboy, na verdade, né? Eu fazia entrega dos documentos. Olha aí. E essa visibilidade que tu vai tendo ali junto com a Receita Federal, né? O conhecimento que tu vai adquirindo, trabalhando com as empresas mesmo e fazendo essa operação aí, ela foi me aproximando mais ali da profissão, e eu, em 2004 me tornei despachante e comecei a trabalhar por conta, né? Eu tinha passado por 2 empresas já, como motoboy, daí eu fui virando coordenador. A né? história típica de todo empreendedor daqui da região. Foi assim, foi meio natural, né? Eu tinha outros planos na época, evidente, eu tinha feito essa dupla cidadania, então pensei em entrar no comércio exterior, me formei em comércio exterior também, mas a gente meio que vai se enganando com o tempo, né? Tu vai fazer comércio exterior, tu vai viajar o mundo, tu vai conhecer todo mundo, tu vai... Não é bem assim, né? Porra, cara, eu chegava para o professor, vocês me enganaram, né? Mas, então, como eu sempre trabalhei, estudei na área, o intuito era outro, mas foi dando certo, né? Porque a gente vai criando raiz, né? O pessoal que vai te conhecendo, vai confiando em ti, vai te dando trabalho, e daí tu vai criando essa raiz de estar na cidade, ser uma referência. Então, o pessoal... acabou meio natural, né? A gente foi crescendo dessa maneira mais orgânica, né? Então, eu acabei não viajando para fora, não fiz o meu intercâmbio. Hoje eu tô com 43, aí acho que ainda vou conseguir fazer isso aí. Mas a relação da área, a gente vai... Tem idade para tudo, né? Mas acho que essa é uma das questões ainda que o cara tem que resolver na vida aí. E então, desde então, eu venho trabalhando como despachante, né? Mantei a empresa, né? Essa empresa ela já está com 20 anos aí, né? No mercado. Hoje nós somos o grupo IMEX, né? Negócios internacionais. O nosso core business é o despacho aduaneiro, né? Nós somos aí especializados em desembaraço aduaneiro em todas as fronteiras do Brasil. A gente iniciou em Caxias, mas a gente atua em todos os portos e aeroportos que tem no Brasil. Isso, né? Que eu ia te fazer uma pergunta, Léo. A tua área de atuação, então, ela abrange, basicamente é nacional, assim, na questão da importação é nacional. Sim. Né? E uma coisa que também eu ia te perguntar, além de Caxias, tu tem outra filial, vamos dizer assim, em Joinville, Sim. né? Isso? Acabou que a gente tendo, dentro dessa expansão orgânica que a gente teve, a gente acabou indo para Santa Catarina porque
nos anos que a gente iniciou ali o processo, Santa Catarina estava numa transição também de um crescimento acelerado, muito mais assim do que Caxias, especificamente Joinville. Então a gente teve clientes que acabaram se mudando para lá e para poder atender eles a gente acabou abrindo uma unidade lá, né? Mas assim, Santa Catarina se formatou diferente, então a gente acabou tendo essa unidade fiscal lá, porque a gente vive um outro universo entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Mas a gente tem que estar presente nesses lugares para não perder, né, o foco local, né? A gente tem essa ideia, né, de trabalhar localmente, né, com um olhar ali mundial, mas trabalhando localmente com as empresas, né? Essa questão que tu falou de um estado para outro interfere bastante na questão de importação? É uma loucura, cara. O Brasil é continental, né? O Brasil é um país muito grande, né? É uma das maiores dificuldades assim que a gente enxerga dentro da importação, principalmente, que as questões tributárias, logísticas, ela está ligada à diferença entre o entendimento dos estados sobre as legislações. A federação, ela tem uma lei, né? No caso, a Receita Federal, que jurisdiciona grande parte do comércio exterior, ela tem ali um conjunto de leis que são para ser utilizadas dentro do território nacional, só que cada estado delibera da sua forma. Sim, tem as suas particularidades. Tem, né? Então a gente tem essa regra de cada estado que a gente trabalha lidando com algum processo específico de exportação e importação, entrar um pouco no sistema do estado, conversar com as pessoas que estão ali trabalhando, porque a diferença é muito grande. A gente vive essa continentalidade do país, para quem lida com importação e logística, né? Não só na importação, ela é muito... Ela impacta bastante, assim, né? Em questão de prazo, custo, os benefícios que Santa Catarina tem, por exemplo, eles estão à frente de todos os estados hoje, né? Nós temos aí Espírito Santo com benefícios, a gente tem Rondônia, a gente tem Alagoas, a gente tem vários, só que Santa Catarina se formatou ali no início, né? E hoje mantém a liderança, né? Até pela quantidade de portos que tem, quantidade de aeroportos, a infraestrutura que foi criada. E isso é uma diferença. Isso, para quem atua na área, é sempre bom olhar ter esse olhar aí, ter esse olhar mais regional, assim, estadual. Bom, Léo, a primeira pergunta que eu quero te fazer, né, fora a tua apresentação, obviamente, se criou um mito ao longo do tempo, né, principalmente para quem é pequeno, né, de que importação e exportação é só para grandes empresas, né? Isso é um mito, não sei se é mito, é verdade, tu vai poder falar melhor. A gente na prática pode dizer que isso não é bem assim, né? Que a gente tem algumas experiências tanto de importação quanto exportação, mas a gente queria entender assim, Léo, importação e exportação, somente grandes players, grandes empresas podem fazer? Como é que isso funciona? Legal, bacana. Esse assunto é muito bom, porque assim, se criou essa ideia, né, da dificuldade. E tudo que a gente vai fazer de negócio hoje no Brasil é difícil. Vocês que são empresários, a gente lida com empresários, a gente lida com profissionais que também são da área, a gente tem esse relato comum, né, de todos. Tudo é difícil, né? A importação, ela não é um objeto fim. Tu utiliza a importação para talvez agregar um pouco do valor do teu produto, né? Para te ter uma margem maior no produto que tu pode comprar e vender, para te lidar com maior variabilidade de matérias-primas, tecnologias que vêm de fora. Já a exportação, não. A exportação, ela é uma maneira de tu ampliar o teu mercado, né? Tu pode usar a importação também para isso. Esse mito que se criou foi em relação principalmente a todas as dificuldades que a gente já tem no dia a dia, que é a carga tributária, o problema da logística que a gente vem falando, né, que fica muito afetado agora. A gente está num momento mais delicado ainda dentro do estado em função dessas enchentes, a gente vê que tudo isso fica prejudicado. O que é comum em todas as empresas é a falta de planejamento, né? Então, se tu tem uma empresa e tu não te planeja, a gente tem um número, não me lembro, nos anos 2000 ali eram, acho que 6 em cada 10 empresas fechavam depois de 5 anos. Essa realidade, ela bate muito em quem importa e exporta, porque um projeto de exportação, ele demora anos para acontecer, né? A importação é um pouco mais rápido, mas a empresa que se projeta como exportadora, que ela quer alcançar outros mercados, ela tem que fazer isso de forma consistente e absorvendo todas as mudanças que o mundo vem trazendo, entendeu? Então, assim, eu não vou
começar hoje a exportar um produto do nada? Claro, hoje as plataformas de e-commerce, elas aceleraram um pouco o processo. Mas e como é que está a tua produção? Tu vai conseguir atender esse mercado que tu te propõe a atender? Tu vai conseguir fazer com que o teu produto chegue com qualidade que tu prometeu, né, através da plataforma ou fazendo visita? Então, tudo isso é um projeto. Acho que esses mitos, eles vão se quebrando ao longo do tempo quando a gente enxerga essa necessidade da pessoa, da empresa estar preparada para atuar na exportação. A importação, ela tem, né? Você já tem uma experiência aí. Até ia fazer um relato, né, Vandir? Não sei se tu te lembra quando o primeiro contato que a gente fez com o Léo, né, na primeira importação. Isso é uma coisa que eu te perguntei porque era a nossa sensação, né, Léo? A gente tinha aquela coisa, cara... Não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia, né? Então, quem que vai ser o fornecedor? Como é que a gente vai pagar os caras? Será que é seguro? Será que não é seguro? Como é que a gente vai fazer essa transação de real para dólar, que normalmente acontece? Então, tu fica com todas essas... Eu digo assim, ó, falando particularmente, né? Tu falou com muita propriedade, mas eu digo assim, uma das principais dificuldades, Léo, que eu acredito, é a falta de informação. Né? A falta de informação de tu saber por onde tu começa. Por onde tu começa, cara. Nem no nosso caso, a gente fez algumas importações de produtos, né? Sim. Tá, mas será que esse fornecedor é confiável? Será que vai chegar? Será que o cara vai pagar e vai chegar o produto? Então, a falta de informação também eu acho que é uma coisa que pega bastante. A questão que nem tu diz, né? O desembaraço. Daí cai lá na receita, será que eles vão liberar? Será que eles vão me multar? Sempre esse pé atrás, né? Vocês vê como tem uma teia grande pra gente montar ali, né? É claro, isso que tu viveu ali, a rotina da importação, para nós, ela é mais familiar, porque nós como empresa, eu como despachante, dentro do que eu me propus a fazer desde o início da minha vida profissional, foi lidar mais com importação. Até a gente vem comentando, né? Mas exportação é mais fácil, sim. Na burocracia ela é mais fácil, porque para mandar existem menos entraves, né? O pessoal que recebe nos outros países os produtos que a gente manda do Brasil tem algumas restrições, como nós temos também, né? A aduana ela serve para isso. Mas a parte da importação ali que todo mundo tem essas dúvidas, que tem muita, que falta informação, na verdade não é que não falta, é que tu não consegue chegar nela de uma maneira assertiva, né? As plataformas de B2B que a gente tem hoje, que é o Alibaba, enfim, outras que a gente... o AliExpress já é B2C, mas eles também têm esse formato. Elas te munem um pouco de segurança, porque elas quebram um pouco elas te dão uma segurança de negociação. Tu utiliza a plataforma. Uma garantia, digamos assim. É uma garantia que tu vai poder fazer o negócio e ele vai acontecer, e caso não aconteça, tu é ressarcido dos valores ali e tal. Mas o que a gente recomenda sempre? Que empresas que têm esse projeto, mais uma vez falando do planejamento, que elas não utilizem, que elas utilizem a plataforma como uma referência, né? Sim. Mas que elas façam isso com algum profissional, alguém que já vivenciou alguma coisa na loja. Por exemplo, com o teu primeiro processo, tu já é um cara experiente. Porque tu já viu onde é que tu tá, onde é que tu tem que tirar as informações, o que é importante, o que não é. Pro teu segundo, tu já vai ter um comportamento diferente. Tu já vai, talvez, conversar com alguém que vá... também fazer esse processo, tu vai dizer, cuida nessa parte do câmbio, a oscilação do dólar, onde é que tu pode ganhar, onde é que tu ganha, onde é que tu perde. Tudo isso é uma experiência. São muitas, o que eu vejo assim, né, são pequenos detalhes, muitas particularidades, né, que tu precisa estar bem assessorado por um especialista, como qualquer outra coisa, né? Tu consegue fazer trabalhando sozinho? Pode ser que até consiga, mas talvez tu vai sofrer muito mais. É o que falávamos antes, né, sobre gravar um podcast. Tu vai fazer o One Self-Man, tu vai tentar fazer tudo impossível, mas é impossível, né? Realmente. E outra, né, a gente... tu vai fazer um processo de importação, tu vai fazer, por exemplo, vamos falar, a empresa lá, ela vai ser uma importadora, ela vai comprar e vai vender equipamentos no Brasil. Então, ela vai trazer 10 equipamentos em 10 embarques diferentes. Tu pode ter certeza que são 10 coisas totalmente diferentes. Mas eu comprei a mesma máquina do mesmo fornecedor, embarquei do mesmo porto para chegar no mesmo destino. Não. São 10 processos que vão acontecer de forma totalmente diferente. Um custo vai ser maior, outro vai ser menor, um vai demorar mais, outro vai trancar o documento, um vai dar canal vermelho, outro vai vir rápido, entendeu? Então, isso é uma da nossa rotina também. A gente vive numa montanha-russa e a gente sabe que tudo isso é normal, né? Nós temos clientes que a gente dá consultoria, a gente terceiriza muito o setor de importação e exportação para algumas empresas, né? A empresa não tem um funcionário, a gente faz o contato com o fornecedor, a negociação, ajuda no pagamento, faz tudo.
Entrega porta a porta. Então a gente sempre deixa o pessoal ciente, ó, o prazo, por exemplo, do trânsito marítimo aumentou, por N fatores, né? A gente hoje de manhã estava lendo, inclusive, os ataques dos Houthis lá no Mar Vermelho, que eles atacaram navios cargueiros e derrubaram alguns no mar. Então, as rotas marítimas que estavam fazendo, que saem da China, que vinham por cima da Europa, agora tem que vir pela Rota do Cabo. E aí o trânsito aumenta, entendeu? Então tem... O custo e o tempo... E é uma coisa legal que a gente passa também... eu tenho empresas antigas, clientes antigos, né? E alguns um pouco mais atualizados, outros menos, né? Mas a gente tem aqui na região aqui da Serra essa coisa de dizer, mas tchê, eu fiz isso aí a vida inteira, nunca foi assim. Bem-vindo ao mundo do comércio exterior. Não vai ser assim. É muito dinâmico, né? Não, e assim, e a gente ouve muito mesmo, a gente tenta explicar, porque a gente está numa crescente de frete internacional que impacta tanto a exportação quanto a importação, né? A gente está hoje num período que está equivalente ao momento à pandemia, né? É um absurdo, assim, a gente dizer que hoje a gente paga $10 mil no container, que a gente está 2 meses atrás, a gente está em julho, a gente estava ali num período em que tu pagava $2 mil, então assim, são 5 vezes mais. Dependendo do produto, não compensa, claro. Entendeu? Aquilo que nós sabemos, vamos fazer o processo igual? Vamos, mas tu tá sabendo que aqui tem uma... Claro, o mercado ele acaba absorvendo essas diferenças, né? Se tu tem um produto que se vende... Né? Se tu está importando, né? Vamos falar de importação, que ele tem essa demanda dentro do mercado, por exemplo, commodity, aço, polímero, a gente recebe bastante tecido. O mercado absorve, entendeu? Esses aumentos, assim, mas em produtos com valor agregado que tem quantidade. Dificulta, né? Dificulta. Na verdade, tu não fica... Aquilo que era para ser mais... Para tu ficar mais competitivo, tu acaba já não tendo mais essa... E dentro do que a gente fala em planejamento de empresa, tem que constar essas variáveis, porque tu tem que ter um plano B. Tu não pode ficar só dependendo da... Tem que ter uma margem de manobra também, né? Mas sempre lembrando que se tu não fizer isso, alguém vai fazer. Se tu não compra de alguém que importa... tu vai importar. E aí que tu pode ter esse planejamento bem feitinho para mitigar. Mas isso também gera oportunidades para a indústria daqui, né? De produzir daqui a pouco, fazer um planejamento para produzir internamente. Produz, ajuda. É uma porta que se abre para tornar um pouco mais competitivo o trabalho da indústria aqui também, né? Porque se o custo eleva a um ponto de inviabilizar a importação, né? Se tem uma condição de produzir aqui, também tu acaba tendo um nicho, né? Sim, e é legal também tu ter essa ideia de talvez produzir aqui, que como é que a China começou a crescer no mundo, né? Nós mandávamos coisas para lá. Os carros que a gente vê hoje na rua. Ontem eu estava até no shopping com a família, a gente olhou lá, tem os carros da BYD lá. Cara, o acabamento daquilo é um absurdo, entendeu? É absurdo, é fantástico. Mas o que eles fizeram no início da industrialização deles? Eles copiavam, eles melhoravam o produto. Então, o que a gente tem desde lá quando a gente começou a estudar, e algumas empresas que trazem tecnologia, porque a gente depende muito de máquina para produção, né? Nós aqui em Max, a gente faz muita máquina porque a gente meio que se especializou nessas questões que são as variáveis de equipamentos industriais, elas são mais palpáveis para nós pela experiência, né? Mas a gente sempre falava pro pessoal que estava trazendo máquina, mas tu passa a trazer o equipamento, cara, melhora ele, né? Porque, claro, é difícil tu produzir uma máquina com o custo deles lá. Lá, né? É difícil. É ferramenta, né? Uma coisa que tu até produz aqui para atender o mercado, porque tu tem um tempo de produção menor do que uma compra que tu faz e ela vem para cá. Mas a gente não tem esse hábito, entendeu? A gente só produz, a gente está sempre correndo atrás da máquina. A gente tem que correr para pagar os impostos, a gente tem que fazer o nosso dia a dia rodar, tem que trabalhar hoje para pagar a conta de amanhã, e a gente não se planeja para copiar uma tecnologia que a gente poderia, por exemplo, não digo maquinários, né, mas a parte, por exemplo, eletrônica. Nós teríamos capacidade de produzir muito mais coisas no Brasil. Só que o custo fica muito alto. Mas muitas vezes o custo não compensa. Né? Esse é um assunto que nem diz, nós não temos... também a intenção de debater, né? Mas o custo de um produto importado da China, ele representa 1/10 às vezes do preço daqui do produto produzido aqui, né? Então a competitividade é muito diferente, né?
Mas voltando ao tema das dificuldades, essa é uma das dificuldades, né, que nem tu disse, do frete, a questão de custo, né, logística, que tu não tem mais previsibilidade, né, a questão de impostos, de prazo de entrega, né? Prazo de de entrega também acho que deve ter sido impactado, né? Mas tu lembra de alguma outra dificuldade assim que o empreendedor até nessa enfrenta questão, na importação e exportação? Até eu ia fazer uma pergunta, pegando o gancho, que é também relacionada à dificuldade, mas é sobre a segurança, cara, falando de importação sobretudo. Porque isso era uma coisa que nós tínhamos também, e que eu acho que a maioria das pessoas que também tem, às vezes, o desejo de importar, mas ficam com o pé atrás, porque assim, a gente vê golpe dentro do Brasil, dentro da cidade, dentro do bairro, a todo momento. Isso né? aí, Então, acho que esse é um ponto também que seria bem importante tu esclarecer para nós, Léo. Como é que a pessoa pode ter segurança, sobretudo na importação? Se tem mecanismos, vamos dizer assim, porque, por exemplo, hoje no Brasil, tu tem... claro, normalmente tu vai utilizar esses canais quando vai vender, mas tu pode ver a idoneidade da empresa, se ela é uma empresa idônea, se não é, se a empresa existe, tu não vai comprar uma coisa, vai chegar cheio de tijolo aqui, um container cheio de tijolo. Tô brincando, né, mas... modo de dizer, né? Porque normalmente o que acontece? A importação, via de regra, tu tem que botar o dinheiro antes, né, Léo? Me corrija se eu estiver errado. Até tu ter um prazo, tu tem que criar um vínculo com o fornecedor e tudo mais, né? Então, cara, tem mecanismos para se precaver em relação a isso, Léo? Como é que funciona isso? Tem, esses são detalhes, né? Eu me lembrei da história agora. Uma vez minha mãe foi ao Paraguai, ela comprou uma caixa com rádio relógio e 20 tijolo dentro. Isso a gente ficou na cabeça, né? Que tudo que vem de fora, começou lá nos anos 90 com qualidade, né? Mas produto chinês não tem qualidade. O produto chinês, os caras estão lá e aí atravessa um cara, vai vir um produto ruim e aí começou a melhorar um pouco o contato do pessoal. Acho que a gente tinha essa visão do Japão, né? Muitos anos atrás. Muitos anos atrás era o Japão. O Japão tinha essa visão, né? De que quando o produto japonês começou, né? Falando em tecnologia, o produto japonês era ruim, né? Eu acho que agora essa levada é da China também, né? Mas já está mudando, né? Já está na transição. Mas, assim, não existe uma regra geral, são pequenos mecanismos que tu cria para te ter essa segurança de fazer uma operação internacional. Começa com quem tu está comprando, né? A gente falou antes das plataformas. As plataformas, elas te dão um pouco de segurança. De segurança, tá? Mas assim, eu recebo muita demanda todos os dias de empresas que já estão na área, que querem fazer uma nova compra e elas me pedem, tia, mas tu consegue verificar esse fornecedor? Porque já tem esse medo. Então, o que hoje tem no mercado? Existem... muitas empresas que são até inclusive auferidas pelo governo chinês para fazer uma inspeção se aquela empresa lá existe ou não, né? China Inspection é uma das mais antigas que tem, por exemplo, para te fazer um levantamento se aquela... É como se fosse o nosso Serasa, consultar se o cara existe, tal. Hoje também dentro do grupo IMEX a gente tem parceiros que fazem isso lá fora direto para fazer a visita em loco da empresa. Eu estou negociando com o cara. Empresa existe? Primeira coisa, exatamente. Essa empresa, ela é uma vendedora ou ela é uma fabricante? Eu só quero comprar de fabricante. Então, tu dá uns 2 passos para trás, porque existem muito poucos fabricantes, existem muito mais vendedores na China, que tu vai lá numa Canton Fair. Eu nunca fui, né? Tô me programando para isso. Quando bateu na pandemia, a gente nunca conseguiu ir. Mas o que o pessoal relata? É que tu tá lá, tu encontra um cara na feira hoje, vendendo um produto. E amanhã tu encontra o mesmo cara vendendo um outro produto lá. Então é uma representação, tu pode olhar lá, a gente faz conferência documental, a gente enxerga lá se é uma zona industrial, se é uma zona residencial, tudo isso tem, né? Então passa por esse critério de tu avaliar o teu fornecedor. Tem muitos atravessadores. Mas não isenta de tu comprar do cara que é vendedor. Tu pode comprar dele, porque às vezes ele tem um preço melhor que o da fábrica. Porque ele tem autorização para exportação e na China ainda tem esse incentivo à exportação. Então, isso é uma coisa que no Brasil se discute muito a questão do dumping para alguns produtos, porque eles vendem menos do que custa lá, entendeu? Sim. Então, isso também trava, né? Passou dessa fase da compra, a logística, né? Ok, o cara existe, eu vou comprar dele... Tá lá, pode pagar que existe, aí tu pega mais uma vez, mais uma conferência. Pega a tua fatura de pagamento, vê se não chegou, porque acontece muito no golpe do documento falso, né? O pessoal hackeia o e-mail dos caras, eles te mandam uma fatura igualzinha que tu negociou, com outros dados bancários. Eu já vi empresas tomar golpe aqui em Caxias de 70, 80 mil dólares. Isso tu diz no meio do processo, Léo. Como se fosse o golpe do boleto falso, que nem acontece. A empresa existe, tu foi lá... mandei um cara lá, ela existe, tá lá, ela fabrica, ela tem anos de experiência,
eu vou pagar o cara, daí vem o documento para pagar, daí tu olha ali, tem uma vírgula ali, um número a mais ali, que é como se fosse o Pix falso, nossa, né? E aí esse dinheiro vai para outra conta e tu perde. Porque o banco, às vezes, ele tem um mecanismo de te ajudar. Mas se tu mandar pro cara pagar, o cara do câmbio vai dizer, quem quer... Alguns, né? Com a tecnologia que tem hoje, pessoal, e com a experiência de alguns parceiros, nós temos um parceiro experiente no câmbio que nos ajuda a fazer essa segunda análise. E já aconteceu. Dizer, cara, essa fatura é falsa. Pá, mas eu queria... Aí tinha um hackeado e-mail do cara lá, do cara da China, e mandou pro cara no Brasil, paga esse documento e tal. Desconsidera o outro, paga esse, sabe? Passou a parte da... Tu tá matando em partes ali a tua insegurança. Aí na logística, cara, a logística é mais difícil de tu tomar golpe, né? Tu ter essa dificuldade. O que na logística começa, então, a questão de transparência, né? Tu tem que dizer, amigo, o cenário hoje é esse. Tu, não sei quando tu estudou o teu produto lá em fevereiro, ela custava um tanto aqui no Brasil. Agora só o frete tá isso aqui, dando um exemplo. E aí essa transparência que vai te dar segurança na operação. Ela vai fazer com que tu enxergue isso. Opa, o cara me avisou. O cara que eu tô vendendo, o mercado vai absorver esse aumento? Pô, já paguei o cara. Segura isso aqui. Daí tu vai tomando as decisões, né? Mas o importante, assim, é esclarecer, né? Que tem mecanismos, né? Hoje em dia não é mais aquela coisa de apostar, de dar um tiro no escuro, como a gente diz, né? Tem mecanismos, tem profissionais que estão lá... Inclusive na China, que é hoje eu acho que é o maior mercado, né, de importação, inteiro, né, em números, né? Então tem mecanismos para o cara né, não cair numa evitar, né? Situação, de dirimir, né? Mitigar, a gente fala em mitigar os erros que podem acontecer. Isso aí é uma coisa que... Mas isso envolve aquilo que a gente falou nisso aqui do planejamento, né? Como é que a empresa se planejou para estar nessa importação? Nossa, boba, eu vi lá que vai custar 10 vezes menos. Cara, quando chega aqui, não custa 10 vezes menos, custa mais, entendeu? Então, como é que tu planejou isso? Eu vou me jogar no processo de exportação dessa forma? Não, eu tenho que estar entendendo as variáveis que o mercado oferece. E em 90% dos casos é lucrativo, é bom, entendeu? Estou dizendo só que a gente tem que trabalhar com essas possíveis variáveis que podem te dar essa ideia de... agora o negócio não foi bom, né? Porque tu vai fazer 5 importações, 2 não vão ser boas. Bota isso na tua cabeça, entendeu? Digo boas em termos de lucratividade, experiência, isso muda, né? Isso muda. E aí volta a pergunta que eu tinha falado, se é para pequenas e médias e grandes empresas. É para todas as empresas. Porque hoje não tem... Tu começa com $50 mil, né? Tu pode importar com 50 mil. A Receita te dá esse limite, né? E $50 mil aqui... digamos assim, o máximo, não o mínimo. O mínimo não tem. O mínimo não tem. O máximo que tu sai de casa, no caso a gente tá falando do radar, né? Que é a habilitação, o tal do famoso radar, é a gente ter esse limite de 50 pra gente iniciar uma operação. Se a empresa for maior, ela já só tá começando agora na importação, ela já sai com um limite maior muitas vezes, a gente consegue ampliar. Muitas empresas fazem importação de equipamentos de $1 milhão, $2 milhões, é a primeira importação da vida deles, entendeu? Então tu vai olhar lá, o cara, esse cara importou $1 milhão, mas era uma máquina que ele estava trazendo. É a primeira importação. A experiência dele vai ser boa, porque ele vai usar a máquina dele na produção dele, entendeu? Agora, aquele custo que o vendedor botou para ele, isso pode variar, isso varia. E varia bastante, né? Então, nós aí, como despachantes, como agentes logísticos, a gente sempre faz esse alerta. Para quem vende, principalmente, que essas variáveis elas vão impactar no teu custo, vão impactar no teu mercado. Mas isso é possível fazer essa previsão antes de iniciar o processo? Ou tem alguma surpresa? Não, é o que a gente sempre fala, previsão é previsão, né? Ela muda, né? Mas não... A previsão, ela é... Hoje a gente chega assim, a gente faz um estudo, a gente diz, hoje nós estamos no dia tal, esta proposta de frete está válida pelo armador até tal dia, né? E em cima disso tem o teu custo. Daí depois como é que fica? Não sei. Uma vez a gente dizia, a gente está numa época que se chama do peak season agora, que seria o aumento dos fretes em função dos embarques que vão acontecer para o Natal. A China faz isso, né? Ela vai aumentando. Só que a gente já está no limite alto, a gente já está num topo. Vai para onde isso aí? Parece que não tem limite, até que nem a pandemia. A gente chegou a $15 mil no container. Que normalmente se pagava 1, 2, né? 3, enfim. Então isso é previsão, Previsão é o cenário até tal data, né? Mudou daqui em diante, a gente não tem... Até uns anos atrás tinha como dizer, vai mudar 10%, 20%, hoje eu já... Não tem como gravar. Eu já fico com o pé atrás, o pessoal que está fazendo esses estudos, tu tem que estar atento. E até, Léo, né, Vandy, eu acho que uma coisa que a gente estava conversando ontem também, como é que a questão nós estamos passando por um momento aqui no Rio Grande do Sul de muita dificuldade, né? Em todos os sentidos, né? Eu acho que isso deve ter também
tido Além da impacto, logística né? internacional, a nossa logística interna também foi bastante comprometida, acredito eu, né? Até a gente estava falando nos bastidores aqui que está meio que imprevisível, né, a questão, né? Qual é que foi o impacto, Léo, assim, para a questão, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, né? A questão da logística. Teve impactos severos? O pessoal está conseguindo contornar? Está tendo que fazer daqui a pouco mudança de rota? Como é que está afetando aqui a questão da importação? Nós temos aqui a gente começou falando de zonas primárias, secundárias. O aeroporto de Porto Alegre tinha sido reformado fazia 2 anos. Ele ficou totalmente embaixo d'água, como vocês viram, e ele era um movimentador de cargas importante no estado. Embora a gente não tenha voos internacionais com tanta quantidade quanto tem em São Paulo, quanto tem no Rio de Janeiro, mas a gente tinha aqui um TECA, né, verdade, ele voltou a operar, só que eu até estava com um número específico do volume. O terminal de carga de Porto Alegre, ele era um dos principais do Brasil, né, pelo volume. Só que como é que funcionava a logística do aeroporto de Porto Alegre? É importante a gente falar desse assunto. Não era o avião que chegava na pista, porque tinha 2 ou 3 voos semanais só. Tinha um voo de Miami, tinha o Tata Portugal, depois tinha mais um da Bringer que era fretado. Então tinha 4, 5 voos semanais no máximo. Mas todas as cargas elas vinham via rodoviário para cá. O aeroporto de Guarulhos serve como terminal final, e de Guarulhos, o Viracopos, enfim, que são os 2 principais, eles distribuem via rodoviário para todos os aeroportos e alfândegas do Brasil. Então, com o fechamento do terminal de cargas de Porto Alegre e as estradas... Sim, né? Não é só a questão do avião. Não. Né? Não é o avião que não pôde pousar. Se dissesse assim, tanto que o TECA voltou a funcionar, o aeroporto está fechado, entendeu? Então o pessoal, mas e agora voltou o TECA? Voltou. Mudou alguma coisa ruim? Cara, se tu tinha voo direto, até vai mudar, porque vai para Florianópolis, vai vir rodoviário. Em termos de tempo, não vai mudar muito. Mas aí começou a criar esse impacto, porque não chegava mais nada, né? E a gente tinha o terminal ali que operava. Os terminais aqui que foram sofreram também com alagamento, enchente, foi ali em Novo Hamburgo, né? Eu estive visitando lá também, a Bagergues em Canoas mesmo, que é perto da base aérea, não sofreu tanto, mas tu não conseguia chegar. Então, se criou um caos assim que praticamente parou o estado por 30 dias, né? E aí a gente vê todo um movimento, o pessoal indo para São Paulo, muitas empresas voltando para Santa Catarina, que estavam querendo trabalhar aqui. Então isso, ele dá uma chacoalhada ali, até na nossa questão de pensar um pouco sobre infraestrutura, né? O que a gente tem hoje como é que o empresário, ele pode se virar, porque mais uma vez, lidando com todas as variáveis, a gente tem que se virar com esse problema, né? Caxias aqui particularmente não foi tão atingida pela enchente em si, mas ficou totalmente isolada pelas principais estradas, ficaram bloqueadas, né? E Caxias abriu um parênteses, um precedente que a gente tá assim, tá na hora da gente ter um aeroporto internacional de cargas aqui. A gente opera com a filial em Joinville, o aeroporto de Joinville é internacional, é carga, funciona um reloginho e a gente vê que Caxias tem um potencial tão ou maior que Joinville e não tem um aeroporto de cargas, entendeu? É uma coisa assim que nesse momento tu vê que é inaceitável. Né? A gente tem empresas aqui, a gente tem umas maiores empresas do mundo de carrocerias de ônibus, que é a Marco Polo, a gente tem a Randon, que é um ícone de tecnologia e desenvolvimento, a gente tem outras empresas que estão ligadas nessa raiz e, o troço não, sabe? Essa questão da infraestrutura é bem importante levantar o tema, Léo, porque a gente está há anos falando de outro porto aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque nós temos um porto hoje só em Rio Grande, né? Eu lembro que na ocasião que nós fizemos a importação do equipamento, a máquina desceu em Montevidéu, se não me engano. Omitiu o Rio Grande, foi a Montevidéu. Então é isso que se fala muito em um outro porto, na região da Rua de Sal, essas coisas assim. Tu acha que isso realmente vai sair do papel ou é mais especulação, né? Tanto que isso acontecesse, mas eu não sei se eu vou conseguir ver isso. É a mesma coisa o aeroporto de Vila Oliva, né? Que a gente fala, faz desde que eu era... Olha que eu já tenho... mas há muitos anos se fala do aeroporto também de Vila Oliva, né? Parece que essa coisa não anda, né? É a mesma coisa do porto, cara, né? Eu acho que falta interesse, a estrutura, por exemplo, começando falando de Santa Catarina, como é que a gente foi pra lá. O pessoal, parece que a gente tá em outro país quando a gente muda o estado, porque tu tem lá uma infraestrutura totalmente, a malha viária interligada com o aeroporto de Joinville, tem lá uma avenida que corta a cidade inteira para chegar os caminhões, né? Porque como a carga, ela vem de avião, mas ela roda, eu acho que 70% da nossa distribuição é via rodoviária, acho que até mais. Então, a gente... Cara, é isso que a gente fala sobre investimento, é uma coisa que vem do governo. Ok.
O empresário tem que fazer pressão, tem que... Mas eu não vejo, infelizmente, eu não vejo a curto prazo uma solução, cara. A gente perdeu muito terreno, eu falo isso em competição saudável, tá, entre os estados. Não estou dizendo que Santa Catarina é melhor do que aqui, mas a gente deveria estar muito à frente por estar numa posição estrategicamente, geograficamente favorável, né? A gente atenderia todo o Mercosul. Teve a crise na Argentina que dificultou um pouco. Ok, a gente sabia que ia ser temporária e é temporária. A Argentina logo vai voltar. De alguma forma ou outra, ela tem essas... A gente tem o Uruguai, a gente tem o Paraguai. A gente tem que trabalhar com essa posição geográfica. E eu lembro quando eu comecei a estudar lá na faculdade... o maior parceiro comercial do Rio Grande do Sul era a Argentina, né? Para ter um exemplo, né? De como a gente nunca investiu nessa malha rodoviária. Então, sabe, você sempre teve esse congelamento de ideia ali em relação à infraestrutura, porque sei lá... É tudo muito burocrático. É tudo muito... Né? Vou ter que investir lá 10 bilhões, né? Ou 10 bilhões numa estrada. Mas isso não é para hoje, entendeu? Só que uma coisa que me causa até estranheza, vamos dizer assim, né? E até um pouco de indignação, cara. A gente vê essa questão do aeroporto de Caxias, né? Agora, esse que está em atuação. Precisou acontecer uma desgraça, uma tragédia sem precedentes, né? Para que pudesse internacionalizar, eu não sei nem se já foi feito, mas estava em processo, né? Para se internacionalizar, para dar uma melhorada na situação, né? Então parece que tudo precisa de uma desgraça para que a coisa minimamente comece a andar, né? Isso é o planejamento. É até importante falar nesse ponto da internacionalização do aeroporto, porque ela é temporária e ela não vale para carga. Por que fizeram esse processo? Para atender os voos dos jogadores, né? Da Conmebol, que vão descer por aqui, porque o aeroporto está fechado. Então, tem um poder político atuando para resolver um problema... Futebol tem muito disso, né? Para resolver um problema pontual, que não é o nosso problema que a gente tem. Tem, ok. Vai facilitar a vida do pessoal, não ter que descer em Florianópolis, mas não vai ter aquele conceito que a gente gostaria de ser. Mesmo porque os equipamentos que tem aqui no aeroporto, ele dá uma neblina e já fecha. Hoje um dia, por exemplo, eu vim para cá aqui, eu pensando, se tivesse viajando e tal, hoje é mais um dia que eu tenho que ir até Florianópolis. Cara, são 6 horas de viagem. A gente tá num lugar favorável, bacana, nós temos um polo metal mecânico pujante, que assim, acho que é um dos maiores o segundo maior do Brasil, né? Perdemos só para o PC Paulista. E a gente não tem essa ação, sabe, efetiva de dizer, nós vamos criar um projeto. Umas coisas muito pontuais, né? Tipo, o Mob Caxias está se mobilizando para daqui a 2, 3 anos, para, sei lá, 10 anos. Mas a gente não vê quem trabalha como eu na prática, o que eu faria, o que eu faço, né? O que vocês, daqui a pouco, eu vou entrar no universo da importação e vou fazer disso o meu negócio. Tu vai embora daqui. Tu vai para Santa Catarina, ou tu vai para o Espírito Santo, que tu tem benefício, tu tem porto, tu tem aeroporto, tu tem estrada, tu tem tudo, entendeu? E isso é uma coisa que dentro do meu serviço a gente vê muito. Eu acho que assim, Léo, isso é até um desafio, e até o podcast também é para ser provocativo nesse sentido. Tem que debater. Por quê? A nossa percepção enquanto empreendedor caxiense do Rio Grande do Sul é que a nossa cidade parou no tempo. Essa é a nossa percepção. Pode ser até polêmico, pode ter gente que não concorde, mas eu acho que é essa a percepção, que a nossa cidade parou no tempo, né? Outrora nós éramos, né, uma referência, vamos dizer assim, e hoje a gente está perdendo espaço. Né? Tu mesmo está falando, né? Santa Catarina, Joinville já passou, já voltou, até isso, eu não tenho o número exato aqui, mas a última vez que eu vi o PIB de Joinville era o dobro já do de Caxias. Já estava dobrado. Né? Então, por isso que a gente diz, cara, a nossa sensação é de que Caxias parou no tempo. Né? E eram 2 cidades que andavam paralelo, né? Existia essa competição. Eu me lembro que, sei lá, 10 anos atrás tinha essa competição, né? Tinha. Eu me lembro que eu pegava, eu estava iniciando atendendo um cliente em 2007, 2008, e a entrada da cidade tinha os mesmos outdoors. Era um motel e uma empresa que tinha aqui, tinha lá, sabe? Parecia que tu estava entrando no mesmo lugar, na entrada que tu entrava em Joinville. Então a gente realmente parou no tempo, não em função da nossa atitude, acho que em função da questão governamental que mexe com essa estrutura, né? O empresariado aqui se mexeu tanto que acabou indo para lá, entendeu? Ok, o que eu vou fazer para sobreviver? Eu vou me adaptar onde eu posso. O empresário se adapta, né? Ele não deixa ou não abandona o negócio dele. Nós não temos nós somos obrigados a nos adaptar com isso, né? Então a gente acabou... tu vai vendo as possibilidades, dificilmente tu vai tomar a decisão de ficar aqui. Claro, eu vou atender o mercado aqui, que nem eu mesmo, né? Muita raiz aqui, família e amigo e responsabilidade e tal.
Mas a vontade mesmo é de tu... Quando tu olha por esse lado Mas uma coisa que a gente falou em outros, na outra ocasião, Léo, a gente também, cara, a gente pensa muito nessa situação, pô, a gente poderia estar estrategicamente, né? Em outro, no nosso caso, né? Mais próximo das grandes metrópoles ali, né? Mas a gente tem muito essa questão do bairrismo, né? De ficar aqui, né? Cara, a gente não... Isso é uma coisa nossa, né? De acreditar que talvez um dia possa ser diferente. Nesse momento onde a gente está dando a volta por mais uma dificuldade que veio de cima, que é o tempo ruim, a gente vai botar o pé. A gente vai dizer, não, vou ficar aqui. Vamos dar volta, povo. Né? É isso aí. Tu absorve todo esse conceito de bairrismo mesmo, porque nós somos diferenciados, entendeu? Mas realmente é mais um desafio que tu tem que dizer, não, eu vou fazer isso porque eu acredito que eu tenho os melhores vizinhos, que eu tenho o melhor povo. Tanto que a mão de obra nos outros estados ela é ruim, né? A gente vê ali, empresas que se mudaram, os centros administrativos ficam aqui e as unidades operacionais ficam lá. Isso é muito comum, né? Nós temos grandes empresas em Caxias que têm a operação toda, que tem a administração toda aqui, né? Porque temos bons engenheiros, bons administradores, melhores até. E nos outros estados, ali, Santa Catarina, tem já só a parte de produção mesmo, né? Isso já é... Claro, tem muito estudo, tem muita coisa que está dizendo que isso não vai ser temporário, né? Porque Santa Catarina investe muito em faculdade, escola, tudo. Mas Santa Catarina a gente está mais próximo. Mas a gente vê esse movimento também. O pessoal aqui mandando para lá, entendeu? Até a gente estava comentando, né, Vandy? Até a gente conversou aqui outra ocasião, né, Léo, só a respeito da exportação, né, Vandy? Eu queria falar um pouquinho sobre exportação. Vamos falar. Porque hoje o Brasil ele é um dos maiores exportadores do mundo de alimentos, né, de commodities em geral, né? Então, tu olhar lá o ranking do Brasil na agrícola, é o maior exportador em diversos nichos, né? Mas produto industrializado é pouco, né? Uma parcela pequena. Uma parcela pequena, né? Não é muito representativa, acredito eu, né? Então, queria Porque eu digo, falasse um pouco sobre isso. Tem uma situação, né, Vandy, que é bem... Falando a grosso modo. Tu exporta a matéria-prima e depois tu importa o produto próprio. E ainda sai mais barato do que tu produzir aqui, né? E isso é uma das dificuldades, assim, da questão de tu ter uma participação maior no mercado, porque isso também eu acho que é um entrave, né? Não sei se é uma percepção ou realmente é uma realidade, para a questão da exportação, né? E a gente vê também a questão da exportação, como tu falou lá no início da conversa, é uma possibilidade de tu abrir novos mercados. Uma coisa que a gente estava falando ontem, por exemplo, especificamente do Rio Grande do Sul, vamos tratar a nossa tragédia aqui, né, particular. Às vezes o pessoal tinha um mercado só da região metropolitana, que foi duramente afetada. Poxa vida, meus clientes estão lá na região metropolitana. O que eu faço agora? Eu não tenho mais cliente, né? Então a exportação também é uma possibilidade tu pulverizar o e ter um pouco mais público, de segurança, né? Um pouco mais de segurança, né? Porque, e outra coisa, o Brasil em si, ele vive crise o momento inteiro, né? Ano sim, ano não. Se não é uma coisa, é outra, né? Mas por que essa cultura é tão fraca de produtos industrializados de exportação, Léo? O que tu enxerga nesse sentido? O que bate na trave que eu vejo muito, por exemplo, o nosso custo muito alto. O nosso custo de produzir alguma coisa é muito alto. O custo trabalhista, o custo logístico que a gente tem que arcar. Nesse momento aqui, tem que vir as coisas de São Paulo, tem que produzir aqui, ou tem que transferir para a planta. Então, esse custo, ele impacta muito no valor do produto. E aí tu não te torna competitivo, porque tu inicia sempre um mercado pelo teu custo, né? Mas aqui, especificamente na Serra Gaúcha, nós temos casos de empresas da indústria moveleira que tem um custo, que tem um mercado já, né? Que já alcançou o mercado de exportação, e esse mercado ele é amplo, porque eles estão mantendo ali há anos já dentro do conceito. Então, seguindo esse conceito de que eles estão há anos, nós vamos levar anos ainda para entrar em algum mercado se a gente tiver essa consistência de entender que o nosso custo é alto, mas que a gente tem que nos diferenciar pelo valor do produto. Ok, nós temos aqui a indústria nossa, que daí eu até estava separando, dentro do site do governo, dentro do Comexstat, ele separa entre agro e extrativo, o que é primário, e agora eles criaram uma nova que é extrativa, que seria o secundário. Aí eu comecei a olhar a lista dos produtos lá, eles botaram lá açúcar moído como produto industrializado, entendeu? E comparando com máquinas. Cara, eu entendi, eu fiquei pensando, será que eu estou olhando no lugar certo? Mas realmente foi só um mecanismo que eles criaram para dizer, não, a gente exporta produtos industrializados, mas não é, velho. Mas o nível de industrialização é baixíssimo. É baixíssimo, entendeu? A gente tem lá algum produto valor agregado, nós aqui, mais uma vez, utilizando a nossa região como exemplo, a gente vende
produto automotivo, indústria, Randon, Marco Polo. E isso sim é industrialização. Porque eu fiz todo um processo, eu saí do PBB, que é o produto cultivo básico, né? Para fazer uma transformação efetiva no aço que a gente exportou, a gente fala isso, né? Vocês importaram algumas máquinas, provavelmente o aço que fez o chassi dessa máquina saiu daqui, como minério. Mas por quê? Porque nós não temos tecnologia para transformar aquele minério em aço e depois transformar o aço numa máquina. Até temos, mas é muito mais cara. Então, se perde essa competitividade. Por que o Brasil hoje exporta commodity? Porque não tem custo de produção. Então, a gente acaba tendo ali um volume muito alto. Simples. E o Rio Grande do Sul é um exemplo muito, muito, muito claro disso, né? O agro movimenta muito as exportações do Brasil. Acho que se não fosse pelo agro no último ano, o Brasil estaria numa dificuldade ainda maior em função da balança comercial estar equilibrada pela exportação disso, né? Petróleo se exporta pouco, entendeu? Mas tudo que é alimento, tanto que o Rio Grande do Sul é considerado o celeiro do Brasil por causa disso. Tem uma área extensa, é produzido, é processado alguma coisa, se importou alguma tecnologia para produzir, mas se exportou o produto sem trabalho nenhum, entendeu? Sim. E só essa questão da exportação também, né, que é uma coisa que eu também tenho, talvez muitas pessoas têm. Tu falou também, vamos fazer o caminho inverso, né? Que tu disse que lá no mercado de importação tu tem profissionais para verificar se a empresa existe e tudo mais. Mas e a questão ao contrário, eu acho que a maior dificuldade é tu achar cliente fora do Brasil, né? Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades. Pô, eu tenho um produto, mas como é que eu me aproximo de possíveis clientes? Existem profissionais que fazem isso? Vocês fazem? Como é que funciona? Tem profissionais, apesar que o mercado da exportação, como é mais fácil em tudo, né? A gente vê assim, se tu, por exemplo, entrar numa plataforma de negociação dizendo que tu tem lá um produto tal, alguns olhares vão começar a dizer, opa, é produzido onde? No Brasil. O que é? É commodity, é cachaça, por exemplo, é suco de uva. Não, lá tem qualidade. Então, tu tem que também regionalizar o teu conhecimento e entender que aquele lugar é uma força tua. Né? É uma força tua. Então, assim, facilita daí esse mecanismo. O que seria estranho, por exemplo, tu aqui no Rio Grande do Sul vender cacau, por exemplo. Isso é uma coisa que já é para facilitar tu é localmente, tu é um produtor de uva, ok, vou vender uva, vou vender suco de uva, vender vinho. Então, a partir do momento que tu tem ali um contato, um produto definido, tu consegue chegar nesses canais por profissionais que já estão no mercado. Tem empresas, tem feiras multissetoriais no mundo inteiro, tem feiras específicas que tu pode ir lá promover o produto. Mas, mais uma vez, existem até mecanismos, né? Tem a Apex, que é uma agência de promoção e exportação do governo, que ela é muito eficiente nisso. Tu tem que te aproximar deles a partir do momento que tu tem interesse. Aqui em Caxias também tem setores dentro da SIC que ajudam, que são os setoriais mesmo, né? Do CIMEX, que são tem o Simplas, tem o Cindy Madeira, Cindy Imóveis. Então, mas esse formato de te aproximar das entidades que vai te jogar para o mercado. Eu entendo que tem muito, né? Eu sou da época que tinha lá 2, 3 vendedores de imóveis aqui na Serra que faziam um horror, porque eles viajavam o mundo inteiro. Sim. Botava uma linha embaixo do braço e iam América Central, América do Norte, faziam aquele boca a boca. Então, essencialmente, a exportação é uma venda que tu tem que te dispor ao mercado, tu tem que ir atrás. Assim, tu não pode só produzir. Mercado nacional. Mesmo eu vou montar um setor de exportação aqui na empresa. Eu vou contratar o fulano. Ele vai fazer um trabalho bom? Vai. Mas é bom que o dono... como toda ação de venda tem que ser movimentada pela própria empresa, né? E tu vê que os cases mais relevantes de exportação, eles foram feitos dessa forma, na qual a empresa ela teve esse interesse pessoal, o dono teve que ir lá e teve que fazer o processo e tal. Outros te associam em cooperativas também, que é uma maneira de exportar teu produto. Tem alguns outros, mas o principal, o que mais funciona é tu estar lá. Já tinha uma frase do seu Randon lá, não tem uma entrevista que ele deu, que ele dizia, mas o senhor não fala inglês, o senhor não tá ali, não fala italiano e português, mal é mal. Mas eu falo uma língua que todo mundo entende. Então aí tu tá ali. É um visionário. Né? Mas aí, assim, pra gente encerrar aqui o bate-papo, que a gente poderia ficar aqui umas 5 horas, né? Assunto tem... Passou 3 linhas aqui. Mas se tu pudesse dar um direcionamento para aquela empresa que quer começar tanto a importar quanto a exportar, o que é o primeiro passo que essas empresas devem fazer? Qual é o primeiro passo?
o que tu aconselharia, vamos dizer assim, a fazer? Ó, eu tenho um produto ou eu tenho... tô olhando lá que eu posso trazer uma matéria-prima, um equipamento e tal, para ser mais competitivo. Qual é a primeira etapa que essa empresa precisa fazer? Que eu repito sempre ali, né? Planeja isso, mas planeja pensando que vai ser um novo cenário, né? Eu vou incrementar a minha venda com importação. Vou incrementar. Eu posso fazer isso de outras formas, né? Mas se eu quero estar na importação, eu tenho que planejar, eu tenho que entender um pouco, pelo menos, um pouco disso eu tenho que entender. Tem que dizer o que está acontecendo no mundo. Eu vou estudar e vou me planejar. E dificilmente tu vai falhar se tiver um planejamento. Muito difícil. Tu vai conseguir resultados ótimos, como todo mundo, né? Como eu falei, se tu não importa, tu vai comprar de alguém que importa. Isso a gente está falando quase 80% dos produtos, tá? E na exportação é a mesma coisa. Só que a exportação, o conceito dela é um pouco mais... ele é mais demorado, mas ele é mais consistente também. Sempre planejando, traçando pequenas metas, alcançando elas e fazendo isso dentro da empresa uma rotina. Entendeu? Não pode ser uma coisa esporádica a exportação. E buscando apoio de pessoas principalmente nisso. Como é que eu faço isso, Léo? Busca apoio de um profissional que já está na área, que pode busca apoio dessas agências de exportação. O Sebrae tem algumas coisas bem legais também. Nós temos aqui... Já sabe os caminhos, né? Isso aí que tá. Tu vai aprender, tu vai fazer praticamente um processo de importação e exportação conversando com alguém que já fez para não errar onde ele errou. E aí tu tem já uma fórmula de continuidade no processo. Se tu fizer tudo por conta, não vai dar certo. Conversa com alguém que é da área, algum despachante, algum freight forwarder, ou alguma importadora mesmo, né? Alguma exportadora. E ele vai te dar, assim, 4, 5 dicas que vão ser essenciais para ti. Beleza, ótimo. Bom, agradecemos a tua presença aqui, cara. Leonardo. É um prazer. Vamos ver se a gente... Repete, né? Porque tem mais muito assunto, né? O assunto é longo. É um tema bastante amplo. Né? A gente, inclusive, talvez numa próxima ocasião, trazer alguns cases de sucesso aí também para ilustrar isso, né? Com certeza. Porque temos bastante. Tem bastante situação. Então, pessoal, a gente também agradece, né, quem nos assistiu, quem vai nos assistir aí. Então, para que também possa nos acompanhar aí nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Spotify. Vamos deixar também os contatos do Grupo IMEX aí, para quem quiser também trocar uma ideia mais. Se inscreve nos nossos canais, clica no link. É isso aí. Para poder trocar uma ideia também com o Leonardo, se for o caso. Isso aí. Né? Com certeza vão ser bem atendidos. Tem um café muito bom lá também. Certo, gente? Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.